E fala pessoal, espero que vocês estejam todos bem e preparados, porque no vídeo de hoje nós vamos dar início propriamente ao texto da carta a Filemon. Eu sei que alguns de vocês acharam esses últimos vídeos muito aprofundados, né, com muito conteúdo, mas eu avisei para vocês, pessoal, que esses vídeos de introdução estavam no nível seminário, né? Então, quem quer realmente mergulhar e entender sobre a obra de Paulo, aproveite, porque Filemon é a menor das cartas de Paulo, né? Então é uma ótima porta de entrada para os estudos paulinos. Então, assim, não tem outro jeito, pessoal. Tem que realmente passar por todas aquelas questões e entender bem tudo aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Sobre quem foi que escreveu realmente a carta, os debates que tem sobre isso, quem foi a audiência, né? Para quem que Paulo escreveu, quando ele escreveu a carta, de onde escreveu a carta, qual que é o propósito da carta, o que mais? Todas aquelas questões histórico-culturais que a gente abordou, né? Da escravidão e tal. Também as questões polêmicas, né? A gente viu no vídeo anterior, será que a Bíblia apoia a escravidão? Mas enfim, nesse vídeo a gente vai cobrir a abertura da carta, seguindo ali pela seção de ação de graças de Paulo, né? Até chegar naquele versículo em que Paulo deixa tudo preparado para finalmente mencionar o motivo principal da carta, que é Onésimo, né? Agora convertido, escravo que retorna ao seu senhor Filemon. E fica até o final do vídeo porque nós vamos chegar numa questão polêmica, né? Que é: será que um líder cristão pode mandar na sua vida? Motivado pelo versículo 8 da carta, em que Paulo cogita ordenar Filemon a agir de determinada maneira com o seu escravo Onésimo. E lembrando que os estudiosos que eu vou citando, mencionando ao longo do vídeo, são aqueles que eu comentei no vídeo anterior, livros e motivos para estudar Filemon. Então, se você gosta de livros de teologia, comentários bíblicos, depois dá uma verificada nesse vídeo anterior do canal, porque agora nós vamos para o estudo. Bom, pessoal, vou começar lendo na tradução RA, tá? Almeida Revista Atualizada. Vocês podem acompanhar na tradução que vocês tiverem também. E aí eu vou comentando passagem a passagem, tá? Começa assim no versículo 1 de Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Interessante quando Paulo se coloca, né, como prisioneiro de Jesus. Uma primeira pergunta que alguém pode fazer é se Paulo está falando isso de uma forma metafórica, né? Por exemplo, quando Paulo fala que ele é escravo, né, de Jesus em algumas das cartas dele, obviamente ele está falando no sentido metafórico, né? Um símbolo da devoção total dele a Cristo, né? Mas quando ele fala prisioneiro, normalmente é referência à prisão dele mesmo, tá? Se você quiser dar uma olhada nos versos 10 e também no verso 13 de Filemon, fica claro isso, né? Quando ele menciona que está em algemas, né? Ou seja, em correntes, né? E que ele queria que Onésimo ficasse lá para ajudar ele enquanto ele estava acorrentado e tal. Então Paulo estava numa prisão quando ele escreve essa carta. E ainda no verso 1 ele menciona Timóteo, né? Então ele basicamente coloca Timóteo ali como coautor, né? Como se aquela carta estivesse partindo de Paulo e de Timóteo. Como a gente viu nos vídeos de introdução, que os comentaristas, né, entendem que Timóteo não foi exatamente um coautor, né? Ou seja, ele não teria assim uma participação efetiva no texto da carta ou na redação da carta, né? Alguns acham que é até possível, né? Mas pelo que eu estava olhando, parece que a maioria acha que o mais provável é que Timóteo não tenha escrito. A gente discutiu tudo isso nos vídeos de introdução, né? Mas só para relembrar essa questão para vocês. Então, Timóteo teria tido uma participação marginal na redação da carta, né? Mas possivelmente ele estava com Paulo quando Paulo escreveu. Então, Paulo acha por bem colocar o nome de Timóteo na carta, né? Talvez isso dê um certo peso maior à carta, né? Como se Timóteo tivesse discutido aquela questão com Paulo, né? Aquilo que Paulo vai pedir a Filemon. E Timóteo, então, estaria endossando a carta também, tá? Bom, aí, seguindo esse mesmo versículo, né, fala assim: ao amado Filemon, também nosso colaborador. Quem que é Filemon, né? A Bíblia não tem outro local que menciona Filemon, então a gente sabe pouco sobre ele, né? Paulo chama ele de amado Filemon, então é possível que Paulo tivesse algum contato mais pessoal com ele, tá? Verso 19 dá a entender que Paulo teve uma ligação direta com a conversão de Filemon, né? Como se Filemon tivesse convertido a partir da pregação de Paulo ou alguma coisa assim, tá? E quanto a Filemon ser mencionado aí como colaborador, né? Não fica muito claro o que é isso, tá? É uma palavra meio geral,
Então, por exemplo, no final da carta de Filemon, usa essa mesma palavra grega traduzida aqui por colaborador para mencionar outros colaboradores de Paulo, né? Então, ele fala assim no verso 24: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, né, meus cooperadores. Então, esses realmente são pessoas, né, que ali estavam viajando com Paulo e tal, e Paulo usa a mesma palavra para Filemon, né? Então, talvez Filemon tivesse alguma atuação direta, né, no ministério de Paulo, assim, mas é possível também que Filemon fosse, por exemplo, um colaborador mais financeiro, né? A gente viu na introdução que ele era um homem de posses, né, muito provavelmente, porque tinha uma casa grande o suficiente para hospedar as reuniões da igreja, né? Tinha escravos, né, que eram caros para comprar, né, e também para manter, né? Então, é possível que Filemon seja citado aqui como colaborador financeiro do ministério de Paulo. Tá? E um outro ponto importante nesse primeiro versículo é que, como Filemon é o primeiro destinatário a ser mencionado, ele é o destinatário principal. Tá? Essa era a regra da escrita das cartas naquele contexto social, naquele contexto histórico. Tá? No versículo 2, fala assim: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então Paulo aqui vai mencionar destinatários secundários, né? Primeiro ele menciona irmã Áfia, não sabemos ao certo quem é, né? Alguns sugerem que ele era esposa de Filemon, ou que era uma serva de destaque na congregação, né? Mas não tem como ter certeza disso, tá? E Arquipo, né, que é mencionado como nosso companheiro de lutas, ele aparece lá em Colossenses 4:17, tá? Quando Paulo fala alguma coisa assim, né? Lembrem Arquipo do ministério que o Senhor entregou para ele, né? Então, Arquipo tinha algum tipo de ministério naquela região, e esse ministério dele era reconhecido pelo pessoal da igreja de Colossos, né? Essa expressão, nosso companheiro de lutas, designa aí Arquipo, né? E algumas traduções estavam um pouco diferentes, né? Falam, tipo, soldado, algumas coisas um pouco diferentes, assim. Basicamente é alguém que está envolvido, bem ativo e a ponto, né, de passar por dificuldades no serviço do Senhor, né? Então, essa expressão companheiro de lutas, né, ou melhor dizendo, o termo grego que está traduzido na RA como companheiro de lutas para designar Arquipo, ele é o mesmo termo grego que aparece em Filipenses 2:25 para designar Epafrodito. Então, se você ler lá Filipenses 2, versos 25 a 30, Paulo fala, né, que Epafrodito, companheiro de lutas, arriscou a própria vida para ajudar Paulo no serviço do Evangelho, né? Então, talvez Arquipo tivesse um envolvimento bem direto, assim, bem intenso, né, nas missões de Paulo também, por causa dessa designação companheiro de lutas, tá? Então, por que Arquipo é citado aí no verso 2 como destinatário da carta? De novo, é a mesma situação semelhante à menção de Áfia, né? Não se sabe ao certo. Alguns vão sugerir que ele era filho de Filemon e Áfia, né? Se a hipótese de que Áfia era esposa de Filemon estivesse correto, né? Mas não tem como ter certeza. Ou Arquipo era um dos servos de destaque ali daquela congregação, ou talvez as duas coisas, né? Enfim, e o último destinatário que é mencionado aí é a igreja que está em tua casa, tá? E aí os estudiosos, praticamente unânime também, que essa igreja que está em tua casa se refere à casa de Filemon, porque ele é mencionado como destinatário principal da carta, tá? Ainda que a menção dessa igreja está vizinho do lado de Arquipo, né? Os estudiosos são unânimes que realmente se refere à casa de Filemon. Tem toda aquela discussão, né, que nós vimos no vídeo de introdução sobre se Paulo pretendia que essa carta fosse lida publicamente na igreja, né, porque ele menciona aí a igreja como um dos destinatários, né, ou se na verdade a carta era privada, né, para Filemon, mas Paulo, através dessa saudação, né, que ele fala dos destinatários, talvez ele tivesse só mencionando a igreja como que dando um oi, assim, para a igreja, né? Eu sou favorável dessa opinião, né? Apenas a saudação é que era extensiva à igreja, né? Mas não a carta na íntegra, né? Porque fica muito claro que Paulo está diretamente falando com Filemon, né? Ele não fala coisas para a igreja, né? Mas seguindo, né? No versículo 3, Paulo termina essa sessão de abertura da carta desejando graça e paz aos destinatários, né? E aqui ele provavelmente está pensando na igreja também, né? Então ele fala assim no verso 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma forma típica, né, de Paulo escrever nas cartas dele, as saudações. Esse graça e paz seria talvez o equivalente ao Deus abençoe vocês, né, dos dias de hoje, alguma coisa assim. Tá? Seguindo agora, eu vou ler os versos 4 a 7, tá? No meio desses versos tem o versículo 6,
que é com certeza o versículo mais difícil de toda a carta a Filemon, difícil de interpretar, né? E de traduzir também, como a gente vai ver. Então, a estrutura, né? Lendo agora os versos 4 a 7, eu acho que fica mais fácil se eu ler o 4, o 5, aí eu pulo para o 7 e depois eu comento o 6. Tá? O 6 fica ali ensanduichado entre o 4 e o 7. Tá? Entre o 5 e o 7, perdão, vocês vão entender por quê. Então diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Isso é Paulo falando sobre Filemon, né? 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu vou pular para o 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E agora eu vou ler o 6. Paulo ora, né, conectando aí com o versículo anterior, com respeito a Filemon, né, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então essa sentença longa, né, do versículo 6 é o versículo mais difícil de interpretar da carta, tá? Mas a gente vai ver ele com calma, tá? Então vamos por partes. Paulo começa dizendo, né, que nas orações dele ele costuma dar graças a Deus por Filemon, primeiro, pela fé e pelo amor que Filemon tem para com Jesus e para todos os santos, né, para com todos os santos, se você olhar no verso 5 aí, tá? Então Paulo elogia, né, essas duas virtudes de Filemon, a fé dele e o amor. Aí alguns estudiosos vão dizer a fé se refere a Jesus e o amor se refere a todos os santos, né, ou seja, os santos no sentido dos cristãos daquela congregação, né, os outros irmãos. Né? Talvez fé e amor seja para Jesus e aí só amor seria para todos os santos. Né? Talvez fé possa ser no sentido de fidelidade, né, porque a palavra grega pistis, ela tem essa elasticidade, né? Pode significar fé, pode significar fidelidade. Então pode ser que Paulo estivesse pensando, elogio Filemon pela fidelidade e pelo amor dele, tanto para com Jesus, tanto para com todos os santos. Né? E em segundo lugar, né, que está no verso 7, então eu pulei o 6 por enquanto, Paulo, dentro dessa oração de ação de graças dele, né, ele menciona a alegria, né, no verso 7, e aí eu pulei o verso 6 por enquanto, tá? Pela alegria que Filemon traz a ele, por reanimar o coração dos santos, né? Ou seja, aqui Paulo está se referindo a irmãos que passavam necessidade e Filemon reanimou o coração deles, né? Ou seja, trouxe algum tipo de alívio para esses irmãos, né? Talvez com auxílio financeiro, né? Não fica muito claro. Mas enfim, entre esses dois elogios, né, que Paulo faz a Filemon, no verso 5 e no verso 7, fica ali no verso 6, que é a oração de Paulo para que, e aí eu vou ler de novo na tradução RA, né, diz assim, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É uma sentença longa e bem difícil de entender, né? Eu vou colocar para vocês outras opções de tradução, tá? A NAA, Nova Almeida Atualizada, ela está bem próxima da ARA, ela só troca a palavra que a sua fé se torne eficiente, ela troca por sua fé se torne eficaz, né? Então, bem parecido aí. A NVI, ela fala assim, ó, essa expressão comunhão da fé, que pode significar várias coisas, né? Então, comunhão pode significar compartilhamento, pode significar participação, tá? Então se fala assim, comunhão da sua fé. Se for no sentido de compartilhar da sua fé, será que Paulo está falando de evangelismo, que Filemon faz? Né? Os estudiosos acham que é improvável isso. Né? E essa palavra fé se refere a um corpo de doutrinas, né? Seria o caso, né? Se Filemon estivesse evangelizando, seria compartilhar da sua fé, seria isso. Né? Ou será que se refere à fidelidade de Filemon? Né? Quer dizer, compartilhar da fidelidade dele, né? Ou seja, transbordar da fidelidade dele para fazer alguma coisa, né? Ou seja, uma fé colocada em prática. Né? Então, a NVI fala assim, né? Ora para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Né? Essa expressão, que já apareceu nas 3 traduções, pleno conhecimento, a maioria dos estudiosos entende que é um entendimento, uma compreensão, porém, e ela é superior, porque, daí pleno entendimento, né, como algumas traduções estão colocando, porque ela é obtida, vamos dizer assim, com a mão na massa, ela é obtida experimentalmente. Então, esse pleno conhecimento, algumas traduções, como a NVT, que a gente vai ler agora, vai traduzir como entender e experimentar, tá? Ou seja, um conhecimento que é obtido na prática. Tá? Então, a NVT diz assim, eu já adianto para vocês que a NVT, das traduções que eu consultei, é a que está mais próxima daquilo que os estudiosos entendem que é o mais certo. Tá? Diz assim, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé,
Tá? Então já fala em colocar em prática, né? Então ele torna o eficaz ou o eficiente, ele troca para pôr em prática, né? Então oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar, aquilo que eu mencionei, né? Todas as coisas boas que temos em Cristo. Então, esse finalzinho, que não está grifado aí na tela, é a parte em que a NVT está em desacordo com o que a maioria dos estudiosos acha. Tá? Vamos comparar esse finalzinho com as outras traduções. Né? Então, a NVT fala assim, né? Entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. A NVI fala assim, né? Todo bem que temos em Cristo. Tá? E o ANA, né, que é parecida com a RA, fala assim, pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Então esse finalzinho é complicado também. Tá? Eu já vou adiantar para vocês que a opinião dos estudiosos é que quando fala assim, todo bem que há em nós, né, todo bem que temos em Cristo, todas as coisas boas que temos em Cristo, como está em NVT, Paulo está falando de boas obras. Tá? Porque essa expressão, coisas boas, né, todo bem, também pode ser traduzido como bondade. Tá? Inclusive, na carta a Filemon, lá no final, ela é usada uma vez e traduzida como bondade na RA. Tá? Essas coisas boas, né? Ou bem. Tá? E, finalmente, eu posso ler também a NTLH, que é uma tradução mais solta, né? Diz assim, ó, peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido em nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Já vai bem diferente aí que os estudiosos entendem, né? Mas é um texto muito difícil de traduzir mesmo, tá? Qual que é a interpretação, tá? E qual que é a tradução certa, né? Apesar dessas variedades de tradução, né? Existe, e eu me surpreendi quando eu descobri isso, existe uma boa unanimidade entre os estudiosos, né? Quanto a qual é a interpretação correta, né? Ou qual que é a tradução mais correta. Basicamente, né? Qual que é essa interpretação? É que Paulo estaria orando para que a fé de Filemon fosse demonstrada em toda boa obra, ou em toda bondade. Né? É no versículo 14 de Filemon, se você der uma olhada lá, que tem a palavra bondade, pelo menos assim que está na tradução ARA. Né? Acho que outra tradução tem favor, né? Mas é quando Paulo menciona que Filemon, né, se ele vai fazer essa bondade, se ele vai fazer esse favor, ou seja, atendeu o pedido de Paulo na carta, né? Então, é ali no verso 14, é traduzido como bondade, como um ato prático, né, de bem, tá? E não como coisas boas, né, ou como bênçãos, né, que a NTLH traduziu, tá? Então, só para vocês saberem, tá, quando eu falo em concordância entre os estudiosos, quem foram os estudiosos que eu consultei com relação à interpretação dessa passagem, né? Praticamente todo mundo que eu citei nesses vídeos, né? O Douglas Moo, o Michael Bird, o N.T. Wright, o J.K. Bill, o Scott McKnight, acho que eu estou esquecendo alguém, enfim, todo mundo que eu consultei era unânime nessa interpretação, né? Curioso, né? Como uma coisa que é unanimidade nos estudiosos vem meio embrulhado nas traduções ainda, né? Mas enfim, o próprio J.K. Bill, né? Ele nota um paralelo dessa oração de Paulo com o texto de Colossenses 1, 9 e 10, tá? Eu vou ler para vocês rapidinho. Diz assim, né, em Colossenses 1, 9 e 10. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Olha a expressão pleno conhecimento, tá? Aí se você vai mais adiante nessa passagem, continua assim, frutificando em toda boa obra. Olha essa questão de novo da toda boa obra, né? E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, esse pleno conhecimento, né? De novo aparece aí, tá? J.K. Bill foi muito astuto, né, em perceber esse paralelo com Colossenses 1, 9 e 10. De fato, alguns estudiosos acham, né, como a gente comentou no vídeo de introdução, que a carta de Colossenses foi mandada junta com a carta a Filemon, né, vamos dizer assim, no mesmo malote. Né? Então Paulo escreve e já manda as duas juntas. Uma para a igreja de Colossenses, outra para Filemon, né? Eu não acho que essa é a opção mais provável, tá? Como a gente comentou nos vídeos de introdução, né? Eu acho que Colossenses foi escrito de Roma, né? Alguns anos depois da carta a Filemon ter sido escrita em Éfeso, né? E mandada para Filemon, tá? Mas enfim, de qualquer forma tem muita coisa em comum, né? Entre a carta a Filemon e a carta a Colossenses, e esse paralelo o J.K. Bill notou, né? Bom, voltando para a nossa tradução, o David Garland, né? Ele propõe a seguinte paráfrase, tá? Paráfrase é como se fosse uma tradução dele, né? Uma tradução meio solta, assim. Tá? A tradução para ele correta seria assim: oro para que sua participação na fé, para aquela questão de comunhão na fé, né? Traduz como participação na fé. Oro para que a sua participação na fé possa se tornar ativa, ou seja, eficaz, né? No conhecimento de toda boa obra,
que há em nós e que podemos fazer por causa de Cristo. Olha que interessante essa tradução. O Douglas Moo, pessoal, ele propõe uma paráfrase também naquele comentário dele, tá? Comentário de Colossenses e Filemon, que tem no Brasil, né, da editora Shed, que por sinal, na minha opinião, é o melhor comentário expositivo de Filemon, tá? Então ele passa várias páginas discutindo esse versículo. Lembrando que eu fiz um vídeo de review desse comentário, tá? Terminado esse vídeo aqui, dá uma procurada lá, que vale a pena. Então, o Douglas Moo, ele propõe uma paráfrase para esse versículo também, mas é uma paráfrase mais longa do que essa do David Garland, né? E tem mais ou menos o mesmo sentido, tá? Então, não vou mostrar ela para vocês, mas segue também nessa linha. Então, em resumo, né, se a gente puder adaptar a tradução NVT, né, se a gente fizer essa ousadia, o texto ficaria mais ou menos assim, né? Essa parte em negrito é o que já tem na NVT, né? Então seria uma mudança só no finalzinho, né? Aonde no finalzinho fala assim, experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo, poderia trocar por experimentar o potencial de boas obras que temos em Cristo. Então vou ler ela inteira para ver como é que ficaria com essa mudança, tá? Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar o potencial de boas obras que temos em Cristo. Então ficou muito bonito, né? Entender essa passagem, né? E como Paulo vai montando a retórica dele para preparar Filemon para o pedido que ele vai fazer em prol de Onésimo, né? Mais adiante na carta. Então ele elogiou as virtudes de Filemon, né? Que ele reanimou o coração dos santos, né? A fé e o amor dele para Jesus e para todos os santos, né? Ele menciona a oração dele, né? Para que Filemon coloque em prática, né? A fé dele para entender e experimentar o potencial das boas obras que temos em Cristo, né? Então, muito possivelmente, Paulo, ao fazer isso, né, ao falar isso, ele tem em mente já o pedido de Onésimo, né? Então, quando ele fala de todas as boas obras, né, ele provavelmente está pensando uma boa obra em prol de Onésimo também, né? Bom, indo agora para os versículos 8 e 9, voltando para a tradução RA. Pois bem, então essa realmente uma partícula no grego que é um conectivo, né? Então Paulo está conectando isso que ele acabou de falar, as orações dele, né? O pedido para que Filemon coloque em prática a fé dele, né? Ele continua dizendo assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E aí no verso 10 ele já entra, né? Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, né? Ou seja, entre correntes, né? Fala que Onésimo nasceu, né, por intermédio da pregação de Paulo, né? Nasceu na fé, né? Filho de Paulo nesse sentido. Mas eu não quero entrar no verso 10 hoje, tá? Vai ficar para o próximo vídeo, senão vai ficar longo demais. Então quero finalizar comentando os versos 8 e 9, tá? Paulo, né, no verso 8, ele menciona que poderia dar uma ordem a Filemon, para que Filemon fizesse o que é certo, mas que ele prefere, ao invés de dar essa ordem, né, fazer um apelo, né, fazer um pedido com base no amor. Esse já é o primeiro ponto interessante, né? Tem uma discussão, quando Paulo fala, né, que poderia dar uma ordem e tal, o David Garland, por exemplo, ele vai dizer que Paulo não estava pensando na autoridade de apóstolo dele quando ele usa essa palavra ordenar. Estaria falando de uma exortação franca, né, uma orientação franca, que qualquer cristão poderia dar a outro cristão com base naquilo que seria correto fazer. Mas, pelo que eu olhei nos outros estudiosos, que eles entendem que não, que Paulo realmente tinha em mente a autoridade dele de apóstolo quando ele usa essa palavra ordenar. Essa palavra grega ordenar, abrindo parênteses, né, ela é verdade que ela pode ter um sentido mais brando de orientar. Tá? Então, se você olha em Marcos 6,39, passagem que Jesus manda as pessoas sentarem, porque ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, né? E aí tem essa palavra, né? Jesus mandou que eles sentassem e tal. Bom, obviamente não é no sentido de ordenar, né? Na forma forte, né? Então é no sentido de orientar, ó, senta que vai começar, né? Mas, na maioria das vezes, porém, que essa palavra grega aparece no Novo Testamento, ela parece que tem um sentido mais forte de comandar mesmo, tá? Então, por exemplo, ela é muito usada nos exorcismos, né? Quando são narrados nos evangelhos, que Jesus ordenou um espírito imundo que ficasse quieto, né? Ou que saísse de um corpo, né? Da pessoa. Então, quando Jesus ordena um espírito imundo e tal, normalmente é essa palavra, né? Então, na maioria das vezes, no Novo Testamento ela tem um sentido de comandar mesmo, né? Então, eu fico com os outros estudiosos aí, né? Apesar de que eu gosto muito do David Garland também, o comentário dele é muito bom. Eu entendo também que Paulo estava mencionando a autoridade pessoal dele aqui. Porém, de qualquer forma, né? O que é importante aí nesse verso é que Paulo, na verdade, abre mão dessa autoridade e opta o quê? Por convencer Filemon pelo amor, né?
E isso não é, como o próprio David Garland comenta, né, não é da boca para fora de Paulo, né, como quem diz, olha, eu poderia te ordenar, mas eu vou te fazer um pedido, né, como se Paulo estivesse dizendo, na verdade, eu vou te ordenar, né, sem querer dizer que eu estou ordenando, eu estou te ordenando, né. Mas o David Garland fala que não, né, e eu concordo com ele, que Paulo não está falando isso da boca para fora, ele realmente, né, trocou essa possibilidade que ele teria de dar uma ordem usando a autoridade apóstolo dele, né, por transformar ele opta por transformar essa ordem em um pedido, né, em um apelo que ele vai fazer com base no amor, né. O David Garland faz até uma comparação, né, que seria, por exemplo, um líder cristão querendo dizer como que o pai ou a mãe tivesse que disciplinar o seu filho, alguma coisa assim, né. É só uma comparação em termos de intrusão, né. Naquele contexto, o que significava Paulo, entre aspas, se intrometer, né, nessa questão de Filemão e Onésimo, né, porque Filemão, como senhor do escravo Onésimo, ele tinha total direito na lei romana de julgar aquilo como ele quisesse, né, podia aplicar penas muito severas, inclusive condenar Onésimo, o escravo fugido, à morte, tá? Então, Paulo vai se intrometer, né, nesse direito que Filemão tinha, né? Mas ainda assim ele prefere não usar a autoridade dele para ordenar que Filemão fizesse o que era certo, né? Mas fazer um apelo, né? E de fato é isso que ele faz na carta, né? Quando a gente lê a carta, Paulo, como se ele estivesse fazendo um malabarismo, dando cambalhotas, usando toda a retórica dele, né? Toda a capacidade dele ali de mobilizar o coração de Filemão para agir favoravelmente para com Onésimo, né, que agora tinha se convertido. Né? E aí no verso 9, Paulo se retrata como velho e prisioneiro, né? E aí todos os comentaristas ressaltam, né, que Paulo estava aí falando isso para amolecer o coração de Filemão, já preparando ele para o pedido que ele ia fazer em prol de Onésimo. Então, velho e prisioneiro, né? Paulo menciona essa questão de prisioneiro como uma fraqueza, né? Possivelmente, né, na mente de Paulo, ele de alguma forma ele estava se identificando com o escravo Onésimo, né? Porque um escravo, apesar de não viver 100% do tempo acorrentado, obviamente, né, ele era prisioneiro no sentido de ter uma liberdade muito restrita, né? Então, possivelmente quando Paulo fala prisioneiro, né, ele já estivesse se identificando aí com Onésimo também. E quando ele fala velho, o David Garland ele comenta que naquela sociedade romana, naquela época, né, eles tinham umas regras, né, das idades, né, quem que era considerado velho, etc. E mais ou menos como a gente tem na lei brasileira, né, quem que é considerado idoso a partir de tantos anos, né. Então ele comenta que tinha uma regra lá que entre 50 e 56 anos era considerado velho, né, e a partir de 56 já estava, vamos dizer assim, na última idade, né. Porque a expectativa de vida para a população em geral, né, era muito baixa naquela época. Né? Então ele comenta isso, né? Se Paulo está se chamando de velho com base nessa classificação da sociedade romana, né, das idades, então, assumindo que essa epístola foi escrita ali na metade da década de 50 do primeiro século, né, como a gente discutiu na introdução, então, se isso for verdade, Paulo teria nascido por volta do ano 0, né? Ou seja, mais ou menos quando nasceu Jesus. Né? É muito interessante esse comentário que o Garland faz, né? Então, Paulo teria aqui de 50, 55 anos, né, se essa hipótese estiver correta. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu acho que essa passagem que Paulo cogita, né, ordenar na vida pessoal de Filemão, né, para que Filemão agisse de determinada forma para com o seu escravo Onésimo, motiva mais discussão, tá? Então eu vou fazer um vídeo sobre essa questão. Pode um líder cristão mandar na sua vida, né, como a gente viu o apóstolo Paulo cogitar fazer isso aqui com o Onésimo, tá? Então, eu acho que é um assunto pertinente para a gente discutir com base nessa passagem. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu estou discutindo com vocês tem lá, bem explicadinho, com até mais detalhes do que eu estou falando aqui, estou omitindo algumas coisas para o vídeo não ficar muito grande. Todas as referências bibliográficas, tá? Tem tudo lá no nosso e-book, que está saindo do forno agora, vai ficar disponível para vocês, tá bom? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então agora é hora de você ajudar esse conteúdo a atingir mais pessoas. Sabe como é que você faz isso? É só deixar o seu like aí embaixo, que o YouTube vai automaticamente enviar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você tem alguma colocação ou pergunta, deixa aí nos comentários embaixo para a gente dar aquela interagida. E fica ligado nos vídeos que eu vou te recomendar para assistir agora na sequência. É só escolher um dos quadradinhos que vão aparecer agora no fim do vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!